Galera, muita gente me perguntou no último vídeo como que o Will conseguiu ser escolhido por uma facção, como é que ele conseguiu ganhar permissão para continuar subindo ali, sair desse primeiro andar da torre. E simplesmente, galera, o cara mostrou o valor dele, né? Ele mostrou o verdadeiro poder dele na frente de todos os Magia Wanders. E cara, o negócio foi incrível, então já prepara a tua pipoca, vem comigo que eu vou te mostrar quem escolheu o quê? Também recebi essa pergunta, qual facção que escolheu ele? Vamos lá, você vai se surpreender. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E pra quem não lembra, galera, o Will, ele literalmente conseguiu ali, ó, um triz, a oportunidade das oportunidades pra ele conseguir escalar a torre. Porém, o cara não conseguiu usar magia, né? Então acabou que lá dentro ele não foi selecionado pra nenhuma facção, depois de chegar no primeiro andar. Nem ele, nem o Julius, né? Enquanto isso, o resto do pessoal foi. Mas foi aí que o jogo começou a virar pro nosso querido Will. Se a gente voltar um pouquinho antes ali dos momentos atuais, né, dos eventos se sincronizarem, a gente vê a Elfaria, que naquela época estava repreendendo fortemente a Sarissa, né, justamente porque a Elfaria ela estava muito aborrecida e acusando a Sarissa de ser mentirosa, de não ter permitido que ela fizesse convites para as outras pessoas, ou seja, ela não podia convidar ninguém e tal, escolher ninguém, como ela tinha alegado. A tensão entre as duas começou a aumentar, o ambiente já estava carregado de frustração, de desentendimento e tal, e coisas antigas também. A Elfaria, com uma expressão dura, muito irritada, estava muito insatisfeita. Ela tinha suportado pacientemente cada uma das mentiras e omissões até agora, só que agora a raiva dela voltou principalmente na questão das cartas do amor que nunca tinham chegado pro Will, tá ligado? Ela mandava a carta, mas não chegava lá. Pra ela era inconcebível que algo tão importante tivesse sido escondido esse tempo todo. Então ela começou a manifestar tudo com força. A Sarissa, por sua vez, manteve a postura dela, mas explicou que essas cartas foram interceptadas pela própria academia e que essa não era uma decisão dela, mas das regras impostas pela instituição. Nesse clima tenso, então, Cross apareceu lá, né, que estava presente, apoiou a decisão da academia, expressando descontentamento com a ideia de um simples espadachim como Will ser considerado digno de ingressar numa facção tão importante assim. Para ele, isso era algo muito questionável e digno da posição que ocupavam. A Elfaria não aceitou a justificativa dele. Num momento de fúria, ameaçou usar o poder para congelar a academia inteira, mostrando a seriedade da frustração dela. Sarissa estava temendo que a situação ainda saísse do controle, piorasse, pediu calma para ela, lembrando que o Will ele tem a chance de provar o valor dele, principalmente durante o Festival Bloom, lá na festa da torre, onde tudo seria avaliado. Conforme o tempo passava, então, os outros eventos começaram a acontecer, começaram a rolar tudo. E retornando ao presente, a gente vê Sera Claire, uma figura respeitável, conduzindo a cerimônia importante que ia acontecer da galera que chegou ao primeiro andar da torre. Ela reconheceu aqueles que foram abençoados com uma cor direto, né, indicando que estavam prontos para enfrentar os desafios da torre, e o Sion, nessa hora, ele, surpreso com a mudança repetida na cor da sua bênção, notou que a cor dele, na glória geral, tinha mudado para carmim, um sinal de grande honra concedida a ele pela facção terrestre de Sera Claire. Nessa hora, enquanto as pessoas ali com cores se direcionavam para suas respectivas facções, aqueles que não tinham sido escolhidos, como o caso do Julius e do Will também, foram deixados para trás. E esses indivíduos que foram deixados para trás, porque tinha mais gente além deles dois, eram considerados inúteis pela sociedade da torre por não possuírem uma cor. Eles eram vistos literalmente como engrenagens sem importância, que eram destinadas a permanecer no primeiro andar, sustentando a magia dos abençoados. Lyanna, nessa hora, revelou que aqueles que não se juntavam a uma facção ficavam condenados a essa posição inferior para sempre. Um destino que poucos aceitavam de bom grado, até porque não era uma coisa boa. Apesar disso, Sera ofereceu ainda uma última oportunidade para os que não tinham selecionados. Ela declarou que se eles conseguissem demonstrar as suas habilidades e derrotar 2 monstros que guardavam ali o evento do Festival Bloom, talvez uma facção aceitasse eles. E essa era a chance final para provar o seu valor. E aí garantiu seu lugar entre os abençoados. Só que o desafio era muito difícil. Só aqueles que realmente eram dignos poderiam sobreviver e subir a hierarquia da torre. Naquele momento, diversos monstros começaram a aparecer. Todos eles estavam prontos para atacar. O Julius, ele estava muito irritado, então ele começou a reagir muito rápido utilizando as habilidades dele, ciente de que não poderia esperar passivamente, vou esperar os monstros virem para ele começar a usar. Não, enquanto os monstros avançavam, ele tacava. E Sera, nessa hora, continuava explicando o desafio, derrotar os monstros da maneira que eles quisessem, seja por habilidades mágicas ou explosões,
Tudo era simplesmente uma demonstração que impressionaria todas as facções observadoras ali. Essa é que era a ideia. Bom, o Will já tava de boa, né? Porque ele não ia usar magia, ele ia só atacar a espada e acabou. Então um dos alunos começou a lançar ataques mágicos diretos ali contra os monstros, criando explosões, que fez o corpo da criatura começar a estourar. Só que as magias usuais não têm efeito, já que esse monstro era identificado como guardião da torre Zoctônia. Cara, ele era resistente a magias comuns. Esses guardiões, eles eram criados pela própria torre e a sua força individual já era comparável à de monstros do andar intermediário, como o Cross tinha explicado anteriormente, sacou? Diante de todas essas dificuldades, então, de derrotar essas criaturas, os alunos começaram a ficar mais preocupados, cara. Um aprendiz de feiticeiro até afirmou que, cara, seria impossível vencer esses guardiões, devido a todos os seus escudos ali que repeliam a magias comuns. Só que o Júlio estava determinado ali e começou a lançar um ataque direto, utilizando o poder de congelamento para poder destruir instantaneamente um dos guardiões. Logo depois, outro guardião começou a atacar ele pelas costas, mas o Júlio, percebendo o perigo, usou a habilidade dele de clonagem, perfeita habilidade para esse momento, tá? Na qual ele criou diversos clones ali ao redor dele, confundindo o inimigo. E o guardião destruiu um dos clones, mas o Julius foi lá, com a precisão, congelou e eliminou esse monstro. As demonstrações de poder do Julius atraíram a atenção de Sarissa, que observava com certa admiração o controle que ele tinha adquirido desde que o Festival da Academia de Magia tinha começado. E as habilidades como magia de clonagem tinham se tornado cada vez mais impressionantes, né? Apesar disso, a Elfaria, que também observava, parecia desinteressada nele e só interessada no nosso querido Will. Outras facções começaram a demonstrar interesse também no Julius, tá? Reconhecendo o talento dele. A facção do Vento elogiou, considerando superior aos outros magos, enquanto a facção da Escuridão começava a se perguntar ali por que ele ainda não tinha sido convidado a ingressar em nenhuma facção até então, já que ele era tão forte assim. Julius estava ciente dos comentários ao redor dele e começou a pensar um pouco consigo mesmo sobre a própria genialidade. Na verdade, ele estava convencido de que o talento e a beleza deveriam ser reconhecidos por todos, né? Cara, se acha muito. Ele olhou diretamente então para Elfaria esperando uma reação, só que ela desviou o olhar, o que deixou ele desconfortável. Enquanto isso, Will, que até então estava discreto, tranquilo, ele começou a chamar a atenção quando começou a evitar com destreza os ataques dos guardiões ali. Julius, quando percebeu, gritou para ele se afastar, só que o Will estava focado em alguma coisa a mais. A Colette e a Liana, nessa hora, notaram que o Will estava estudando os movimentos dos guardiões, buscando entender todas as suas fraquezas. O cara é brabo, mano. Daí a Kiki tentou ajudar, só que o Will deteve, determinado a provar o valor dele por conta própria, sem depender de ninguém, nem da Kiki. Então, ele sabia que essa era a oportunidade de mostrar que, apesar de todas as dúvidas da Elfaria e das facções, ele poderia ser digno de reconhecimento e respeito. Daí a Elfaria começou a observar essa determinação do Will e viu ele avançando direto contra o guardião. O Will, ele lançou um ataque certeiro, só que o monstro conseguiu desviar. Mesmo assim, o Will foi lá e não desistiu, continuou. Ele, com a habilidade que ele tinha, conseguiu destruir o guardião. Sarissa, quando viu o negócio que estava acontecendo, ficou realmente surpresa, porque assim como todos os outros conselheiros da facção das fadas também ficaram, né, estavam presentes no local, ninguém tinha visto alguém tão bom assim, de espadachim e tudo mais. E cara, eu também não esperava que algo assim pudesse ser destruído tão facilmente, e foi. Inclusive a mesma coisa foi pensada lá pelo dono da facção do Relâmpago, assim como os da facção do Fogo. Ninguém acreditava que o Will ele pudesse ler todos os movimentos dos guardiões em tão pouco tempo, e mesmo assim ele continuava demonstrando as suas habilidades, lançando ataques diretos contra os guardiões ali, e quando o monstro ia lá e contra-atacava, o Will conseguia lidar com todos os golpes com maestria, perfeito. O Julius, quando viu o número de guardiões do local, decidiu ajudar, lançando um ataque mágico contra eles. Só que de repente, o ataque do Julius acabou errando o alvo e quase acertou a Elfaria. Vendo o que aconteceu, o Will pediu desculpas ali pelo Julius, né, implorando por um momento de cooperação e tudo mais, e mesmo assim, a Elfaria, estando bem na frente dele, bloqueando todos os ataques ali que se aproximavam, e alguns momentos depois, o Will foi lá e finalizou o combate, utilizando a magia do Julius para congelar todos os monstros presentes. As pessoas que assistiram ficaram impressionantes com como o Will conduziu aquela batalha. Eles ficaram impressionados com o poder que ele tinha demonstrado. Os guardiões foram derrotados, e o que deixou até mesmo Cera e a equipe sem saber o que fazer, né? Instantes depois, círculos de cores semelhantes ao da Elfaria começaram a aparecer, assim como os da facção do Fogo, de outras facções, como a facção da Terra, a facção do Vento, até mesmo o eixo das trevas ali, a facção das trevas demonstrava apoio na entrada do Will naquele lugar. Ou seja,
todas as facções escolheram ele. Foi um incidente difícil, nem mesmo Cross parecia satisfeito com essa situação. Enquanto a Cera começou a perguntar qual facção o Will desejava escolher, né, que era uma parada doida pra ele agora, entrar numa facção, uma parada inesperada aconteceu. De repente, tudo foi interrompido pelo líder da academia, o líder da torre que tava lá, mano. Ele simplesmente chegou e falou, para! E foi o movimento decisivo do Will interrompido nesse momento. Depois da interrupção, Cross começou a falar. Ele se dirigiu a todos, afirmando que a magia presente naquele lugar não poderia ser considerada mágica. Mas como assim, cara? Acontece que ele declarou que o Will tinha permissão para entrar na torre, mas ele começou a questionar se realmente valia a pena se juntar à facção de prestígio, um cara que não tem magia. A Hellfire, que, até então tinha permanecido em silêncio, se levantou na mesma hora, apontando que o Will, ele tinha utilizado a magia, sim, pro Cross. Só que a galera concordou com uma afirmação do seguinte, em vez de usar sua própria magia, o Will ele só pegou emprestado o poder de outras pessoas, o que não era apropriado. As palavras do Cross eram duras e muito irritantes para Hellfire, então ele continuou questionando o valor de um mundo, atribuindo umas habilidades ali, né, comparando a habilidade do Will com a de um anão, inclusive, cara, pedindo que o Cross fosse mais direto, né, porque tinha gente que não estava entendendo, estava meio chateado, impaciente com isso. Então o Cross mencionou Eleanor como uma prova potencial do Will. Ao estalar os dedos, ele começou a invocar vários monstros aparecendo ao lado do Will. Os monstros, mesmo que fossem poderosos, eles possuíam vários pontos fracos. O Will, ele começou a observar tudo aquilo, começando a entender as ações dos monstros. E aí o Cross, que estava presente ali, começou a explicar que esses monstros eram criaturas mágicas criadas justamente para suprimir algumas distorções. O Will, ele lançou um ataque mágico contra uma das criaturas e mesmo os ataques simples se mostravam eficazes. O Cross destacou que esses monstros eles derreteriam sob a magia, sendo invulneráveis apenas para aqueles que não podiam usar magia. Enquanto o Will evitava os ataques diretos de um dos monstros e tal, ele percebeu uma parada estranha. A situação começou a surpreender ele. Claire, que era a Cera, né, continuou explicando que era importante ouvir as palavras e os outros presentes concordaram, ressaltando que a importância da habilidade mágica na torre era muito grande. Então, concentrado, o Will começou a lançar ataques precisos. Só que ele recebeu alguns cortes, sem ferimentos graves. Ele pensou que mesmo que parecesse fácil derrotar esses bichos, aquelas criaturas tinham núcleos que precisavam ser destruídos. E o Cross observou o núcleo do monstro, alertando toda a sua flexibilidade também por esse efeito de slime. O Will então continuou determinado e foi com os ataques diretos, repetindo tudo isso, e os monstros começaram a lançar ataques de fluxo que atingiram o Will como eletricidade e surpreenderam ele. Cera, que elogiou também a astúcia do Cross. Enquanto isso, Julius observava, preocupado com o bem-estar do Will, porque ele lembrou que o Will salvou toda a vida dele e dos outros lá nos incidentes, né, que aconteceram no passado. E o Julius sugeriu que eles deveriam ajudar ele, mas quando tentou lançar um ataque mágico, o Cross impediu, enfatizando que aquele era um teste pro Will, não uma audição para eles. Xion, nessa hora, ficou frustrado com a situação, bateu na parede, desejando que aquilo não terminasse de uma forma absurda. Um novo ataque do monstro, então, se dirigiu direto para o Will, que percebeu que as suas habilidades agora estavam começando a funcionar novamente. Ele realizava ataques precisos, mesmo enquanto o sangue dele estava respingando no ar, porque agora ele já estava mais ferido. E o choque elétrico veio de novo e surpreendeu o Will, fazendo ele saltar para trás. Só que ele persistiu, se levantou e tentou ser o máximo criativo possível nas estratégias para derrotar esse monstro. O Cross, observando, ele comentou que aquilo era uma perda de tempo. Insinuou que o Will ele não era digno das suas ações enquanto eliminava esses monstros. O Will, ouvindo isso em silêncio, só se viu capaz de responder às críticas do Cross, que continuou insistindo ali, né, que prolongar essa batalha só melhoraria sua situação, né? O Will ele parecia um mero membro de um nível mais baixo da academia, incapaz de derrubar o defensor, e a pressão da situação pesava sobre ele. Daí, o Will, sentindo essa pressão do momento, ele começou a pensar sobre a necessidade dele de esclarecer as coisas e aproveitar a força que ele tinha para o bem do mundo dos magos. Então o Cross, com um sorriso astuto, fazia um discurso que parecia mais uma provocação do que uma mensagem motivacional nessa hora. Meio que o Will estava sendo como se fosse um coelho de experiências. Daí o Cariot fez alguns comentários que provocaram algumas reações nas paredes ao redor, principalmente a Hellfire, imediatamente congelou o local ali onde ela estava e lançou um olhar de ódio para ele. O Cariot percebeu a tensão, tentou acalmar ela, sugerindo que não ficasse irritada, só que a Hellfire, ouvindo a sugestão, se sentiu ainda mais incomodada, declarando que ela já tinha chegado no limite da paciência.
Depois de um breve silêncio, Zell começou a falar, desdenhando aí cada vez mais da frustração da Elfaria, e ele mencionou o Festival de Florescimento, que seria realizado novamente, sugerindo que não havia necessidade de certas lamentações. A Cera, no final, lembrou que, de acordo com todas as tradições, o próximo festival deveria acontecer em 6 meses. Só que devido às consequências do evento anterior, né, de tudo aquilo, todos os monstros acabaram precisando de um substituto. E ela anunciou que, excepcionalmente, o festival seria antecipado naquela semana, diante da geração que estava ali de fato. A Ceras começou a falar que o Will ele tinha passado por muitas dificuldades e que tinha muito mais potencial para crescer do que muitos no mundo dos magos, tá ligado? E ela insinuou que, para alguns, a chance de receber a bênção seria adiada para o festival futuro, mencionando a ausência da academia e também dos Magia Wanderers ali como um custo lamentável para aqueles que não se qualificaram por conta de tudo no final. Cariot, que era arrogante, começou a argumentar que era mais do que os outros haviam alcançado uma posição de Magia Wander, provando continuamente o seu merecimento. Foi assim que eles chegaram lá. Nesse instante, Sarissa, que estava em pânico, olhou para a Cera, agradecendo pela ajuda, né? E Eleanor também se levantou, afirmando que esse teste já tinha chegado ao fim e teria que esperar o próximo. De repente, Will interrompeu o ambiente, revelando que seus colegas eram responsáveis por tudo. Isso causou um alvoroço ali entre eles e tal, porque não era comum que o Will se pronunciasse dessa maneira. E a Elfaria ficou surpresa, né? Porque, pô, amiga dele e tal, ela pensou que o Will ia começar a chorar por não ter sido aceito, mas no final das contas, Julius percebeu a situação e caiu em lágrimas ali também. E aí o Will comentou que ele começou a rir, né? Achou muito engraçado essa situação. Ele pensou sobre como o sofrimento sempre pareceu estar no alcance dele, reconhecendo que ele não estava sozinho e que ele tinha colegas que davam esperança para ele. Determinado, ele decidiu que não tem problema, ele vai enfrentar os próximos desafios. Não importa quantas vezes fosse necessário, ele vai passar essa parada. Então, depois do incidente, os Magia Wanderers começaram a se afastar ali. Num canto separado, o Zell, que estava acompanhado do assessor dele, ouviu a conversa. E aí o assessor, surpreso, comentou que pensava que o Zell, de alguma forma, deveria estar interessado no Will, questionando se não dava a mesma bênção para ele e tal. E o Zell acariciou a cabeça do cara, explicando que o Will, vindo de uma posição inferior, era muito interessante. E literalmente uma prova de verdadeira força, tá ligado? O que realmente despertou um interesse nele, naquele garoto. E assim, nós finalizamos 2 capítulos aqui de uma história do mangá. Se você tá curtindo essas histórias e quer continuar acompanhando por aqui pelo canal antes do anime sair e tudo mais, né, porque eu tô acompanhando o mangá, não se esquece, se inscreve no canal, ativa esse sininho. Mano, confere aí se o sininho tá ativado pra você vir realmente acompanhar. Quando você receber a notificação, a gente tá aqui, ó, firme e forte, trocando ideia do mangá e conforme vai lançando, a gente vai falando mais, beleza? Então, vem comigo. Tamo junto demais. Beijo no seu coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!